Olá, amados, graça e paz. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, mais um dia. Nós devemos sempre estar examinando a si mesmo, examinar o Espírito, estar com uma consciência, com uma mentalidade em Cristo, examinando sempre para não perseverar segundo uma mentalidade que outrora estávamos com uma mentalidade carnal. Porque não podemos retroceder, tem que ser nova criatura, perseverar nas novas atitudes, estar nas práticas agradáveis diante o nosso Senhor, mesmo porque não fazemos para serem vistos por homens, mas Ele tudo contempla e executa, e a palavra diz, sejais aperfeiçoados segundo o Espírito Santo, e não transformados segundo o mundo, porque outrora estávamos segundo filhos da desobediência, filhos bastardos, segundo o mundo, segundo desobedientes, se entregando aos prazeres da carne, prazeres passageiros, e que não nos conduz a vida com abundância, onde a palavra sempre nos diz que os impuros não herdarão o reino dos céus, e bem como sabemos, os prazeres, os deleites do mundo são passageiros e traz consequências. A palavra diz que o pecador, logo que não vê os seus crimes sendo punidos, ele persevera, da qual a palavra nos diz que há um tempo apropriado para tudo debaixo do sol, até mesmo os ímpios para o dia do juízo, onde ele é juiz de vivos e de mortos, e ele julga tudo aquilo que se procede. A palavra nos ensina até mesmo para os jovens pensar no dia da sua velhice e no dia da sua morte, aonde nos ensina mais ainda, há mais proveito aonde há uma reunião de luto do que aonde há uma casa com banquete e festas, porque aonde há o luto, ali o coração está voltado de qual é o fim. A vida é passageira, como um conto ligeiro. Se muitos têm os seus dias abreviados muito cedo, se alguns chegam a 70, outros a 80 pela sua robustez, é enfado e canseira, e ainda que um pecador viva muitos anos, existe a segunda morte. A primeira é a comprovação de que essa carne nos separa do nosso Senhor, porque ela só há um elo da perfeição que não foi capaz de decompô-lo. Aquele que disse depois de 3 dias que o Senhor o ressuscitou: vede, espírito não tem carne, não tem ossos, o inimigo, o último inimigo, que é a morte, não foi capaz de detê-lo, da qual ele comeu e bebeu com o corpo ressurreto, do qual ele esvaziou ali do sangue na cruz, porque o sangue não herda o reino dos céus. A carne, ela volta para o pó, da qual o espírito vai para Deus, o Hades, a morada dos espíritos apartados de Deus eternamente. E a alma há de prestar conta, da qual ela ou está acompanhada de obras de justiça e a fé que tem que ser em Jesus Cristo, o único mediador, aqueles que estarão à sua direita, e ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Mas aqueles ainda que depositem uma fé no paganismo, em seus muitos deuses, não consegue se produzir obras de justiça, mesmo porque ele é o único justo que nos justifica, onde muitos se justificam por si mesmos, e naquele grande dia não há como se justificar
diante daquele que tudo contempla e opera. Os feitos de todos os seres estão escritos no livro, da qual até mesmo aqueles que praticam o ministério, mas que estiverem segundo a iniquidade, a palavra nos diz que ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Ainda que alegue que fez caridade, ainda que alegue que fez curas e sinais, foi tudo operado por sinais ilusórios, do qual não é se de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, do qual ele foi amarrado, expulso, e o ministério da iniquidade se encerrou por tempos de indignação, tempos de ira, tempos aonde o Senhor, na sua imparcialidade, permitiu com que ele reinasse. Agora cabe a nós ensinar o povo a perseverar nas boas atitudes, segundo a verdade que é a luz, porque aquele que diz que está na verdade, que está em luz, ele não pode ter trevas. Se ele tiver trevas, ele é mentiroso. Por isso devemos constantemente examinar-se e estar pedindo para que o Senhor nos santifique e nos purifique dia após dia. Porque o pecado, aquele que está segundo ele, ele está como que cego, não examina a si mesmo. É necessário arrepender-se, é necessário não somente confessar o Senhor como único e suficiente Salvador de boca, mas demonstrar pelo bom proceder, cumprindo o grande mandamento: amar somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as suas posses. Semelhantemente a este, amar o próximo como a ti mesmo. Porque assim como se confessa de boca, mas não se louva e adora só de boca com o coração distante, temos que demonstrar dia após dia, porque ele sonda o intento da mente e do coração. Aonde ali ele dizia a muitos: vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós, assim como tem muitos nos dias atuais, os hipócritas, aqueles que fazem tudo por interesse próprio, apacentam-se a si mesmo, oprimem o rebanho do qual não são deles, porque Jesus é aquele que reúne as ovelhas que não têm pastor. Ele é aquele que cuida das viúvas e dos órfãos, por aqueles que perseveraram segundo as suas próprias maledicências, que recai sobre as suas moleiras, do qual, assim como ele nos diz, há muita sepultura aberta, e ele é aquele que está galardoando a cada um segundo as suas próprias más atitudes, porque não se examinaram a si mesmo e perseveraram segundo as suas próprias maledicências, enganando a muitos, do qual a função do ladrão é roubar a verdade, e assim como eles foram roubados, do qual a palavra diz: o Deus desta era perversa, segundo o entendimento dos incrédulos, para que não creem naquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo, assim como a verdade lhes foi arrancada, e eles perseveram como cegos, tendo os olhos não veem, tendo ouvido não ouvem. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Assim como eles desviaram do caminho, eles procuram desviar a muitos. Por isso o Senhor está a combater, a destruir todo altar idólatra, todo altar meramente com doutrinas exteriores humanas, da qual fazem da mensagem da cruz em vão. Assim o Senhor está a proceder em mais um dia, a galardoar, a descer para a sepultura a muitos por perseverarem nas suas próprias imaginações e ilusões, e desencaminhando o povo, porque aquilo que o Espírito Santo convenceu
e uniu a um corpo, o homem não separe, mas muitos têm procedido desta forma, e por isso a ira do Cordeiro se inflama. Assim está o Senhor a proceder em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.